Olá, este é o programa Sala de Aula e o tema de hoje é a reforma do ensino médio, que foi uma lei sancionada pelo presidente Michel Temer no dia 16 de fevereiro deste ano. A gente assiste agora a um resumo feito pela TV MEC sobre o assunto. O novo ensino médio vai ter a carga horária ampliada de 800 para 1.400 horas. Além disso, o jovem vai poder optar por uma formação técnica profissional dentro da carga horária do ensino médio regular. Além das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular, o novo ensino médio prevê a obrigatoriedade do ensino de português, matemática, educação física, arte, sociologia e filosofia ao longo dos 3 anos. E quem conversa comigo sobre esse tema é a professora da Faculdade de Educação da Unicamp, Nora Ruth Krauzik. Bom, Nora, eu começo te perguntando primeiro a sua opinião sobre essa reforma que foi aí sancionada pelo presidente Michel Temer em fevereiro deste ano. Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite e por ter a oportunidade de a gente esclarecer informações que estão sendo transmitidas de maneira enganosa, como é o caso que você acabou de escutar. Esta é uma reforma que atrasa a educação média no Brasil, é uma reforma que tende a aprofundar, lamentavelmente, as desigualdades e a provocar um aumento da evasão. Quando eu falo de atraso, estou me referindo especificamente à formação profissional e técnica. As fábricas hoje, as empresas hoje, demandam um tipo de formação para os jovens e para os trabalhadores no geral, que não é como está sendo pensada a formação técnica neste caso. Mas essa reforma não foi pensada justamente para pensar numa formação mais técnica? Esta reforma foi pensada, eu diria, foi pensada por pessoas que não entendem nem de educação, nem de formação técnica especificamente, com toda sinceridade. E no caso da formação técnica, hoje, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, se pede um profissional que tenha uma formação generalista e não específica, como 50 anos atrás, aprender a fazer alguma coisa específica. Enquanto esta reforma, ela tira um tempo enorme dessa formação generalista para colocar no lugar a formação de diferentes modalidades, uma delas é a formação técnica, sem pensar como tem que ser repensada essa formação técnica, até porque está deixada em mãos das entidades privadas essa formação técnica. A gente não acaba tirando a decisão do que seguir, de que carreira seguir, de que área seguir do aluno com 17 anos e passando isso para ele com 14 anos? Muito pior do que isso, porque não é verdade que esta reforma permita ao aluno ou ofereça ao aluno a possibilidade de escolher. Ela é uma reforma na qual quem vai decidir o que o aluno vai aprender, o que opções o aluno vai ter, vão ser os estados. E os estados vão decidir em função de suas possibilidades. Então, pode ser que o aluno tenha na sua escola só uma opção chamada opção formativa. Ele vai escolher o quê? Se é a única que ele tem. E nós corremos o risco que, por exemplo, nos bairros mais pobres, o Estado decida que esse alunado precisa de formação profissional e então só lhe ofereça formação profissional. Então, a ideia da escolha não é verdadeira, mas o que sim é verdadeiro em relação ao que você está colocando é que ele vai ser decidido para ele tempranamente, de forma temprana, o que ele vai ser posteriormente, de forma antecipada, o que ele vai fazer posteriormente. A gente tem um vídeo até com o ministro Mendonça Filho falando sobre a reforma, na época em que essa reforma foi aprovada pelo Senado, um pouco antes do presidente Michel Temer sancionar a lei. Vamos ver. Grande e importante mudança, o ensino médio brasileiro apresenta indicadores muito negativos, que coloca o Brasil numa situação vexatória no contexto internacional, que não garante nenhuma perspectiva para o jovem do nosso país. As mudanças que foram aprovadas pelo Congresso, elas garantem
uma sinalização muito forte da direção de que os jovens terão uma maior valorização do ponto de vista de qualidade e oportunidade com esse novo formato educacional que já tem sido seguido por todo o mundo. Bom, tá aí o vídeo do ministro Mendonça Filho, ele vai um pouco contra o que a senhora vinha falando até agora, mas ele fala de seguir uma tendência mundial. Realmente segue uma tendência? Isso é muito importante, porque como vocês podem ver, ele fala o mundo. Quem é o mundo? Primeira coisa. Nas audiências públicas, antes de chegar à lei, também se repetia sistematicamente nos outros países. Alguns casos, em algumas situações, se citaram casos como Estados Unidos, Finlândia, Coreia e algo assim. Não é verdade. Por que não é verdade? Porque as opções formativas nestes países chegam posteriormente a uma formação geral forte, densa. E em nosso caso, a lei prevê, no máximo, 1.800 horas de base nacional comum, ou seja, de formação geral. Se é no máximo, quer dizer que pode ser menos. Então, já é pouco e pode ser menos. Então, não é verdade. A formação, eu tive há poucos meses nos Estados Unidos, tive um ano lá, e a formação geral, a formação generalista, e não só de matemáticas e língua, de história, geografia e etc., inclusive de artes e tal, ela ocupa um espaço muito importante na carga horária do professor. São todas escolas integrais. A senhora falou anteriormente que tira um pouco da oportunidade do jovem essa reforma, porque em algumas localidades, talvez em cidades menores, tenha somente uma área voltada para a educação. Mas o ministro ele também fala de que tem uma valorização do jovem. É um contraponto isso, né? Essa valorização não tem como ocorrer de acordo com o pensamento que a senhora vem colocando. Sou uma área orientada para a formação profissional. Eu acho que não para a educação, como você colocou. O que significa valorização do jovem? Valorização do jovem. O ministro não diz o que significa a valorização do jovem. Na lei não diz o que significa a valorização do jovem. Valorização do jovem significa, por acaso, que a lei contempla a formação terminal, ou seja, o Estado poderá oferecer, não está nem obrigado nem desobrigado, oferecer certificados intermediários antes de cumprir os 3 anos de ensino médio. E para que serviriam esses certificados? Para o mercado de trabalho. E esse certificado, suponho eu, que não diz, e esses certificados são terminais. O que significa? Que com esse certificado, o aluno não pode entrar à universidade. Porém, com as necessidades de trabalhar, ele pode se sentir incentivado a deixar a escola, porque ele já tem alguma coisa que é o certificado. Então, isso não é valorizar o jovem, a meu ver. É pelo contrário, é confiscar o jovem ao lugar onde ele nasceu. Tá, Jair. A gente volta daqui a pouco falando sobre esse tema, que hoje aqui no Sala de Aula é a reforma do ensino médio. Em 2 minutos a gente está de volta. Estamos de volta com o Sala de Aula, que tem hoje como tema o novo ensino médio. Professora, a proposta desse novo ensino médio, ela fala que o currículo vai ser definido pela Base Nacional Comum Curricular, só que essa base ela ainda está em elaboração. Essa nova lei ela já determina que o currículo vai seguir a base. Como que isso vai acontecer se ela ainda não está pronta? Boa pergunta. Essa lei atropela o processo de definição da Base Nacional Comum. Eu não sei, com toda sinceridade, qual é a pressa para sair com esta lei, mas ela está atropelando o processo da Base Nacional Comum. E ele está atropelando não só porque sai antes da base, mas porque ele define, entre aspas, uma base, de fato, uma base para o ensino médio. Acaba invertendo, então. A base vai ter que acabar seguindo o que já foi definido por essa lei, é isso? Posso te dizer como está definido? No máximo 1.800 horas que podem ser distribuídas como quiserem para a Base Nacional Comum. Diz máximo, pode ter menos. Então já diz quanto, a quantidade. Já definiu que
matemáticas e português são as únicas, matemáticas, português e inglês são as únicas disciplinas obrigatórias. Não é verdade o que falaram agora, o Ministério da Educação, de que será obrigatório sociologia e outras mais. Isso não é verdade. Na lei falam de componentes, eu vou olhar para ter certeza como se chama, de componentes e não de disciplinas. Então, o que é um componente? Pode estar em qualquer lugar, pode estar dentro de outra disciplina, pode estar fora de horário, não sabemos o que. Tem dois conceitos que se utilizam na lei e que são muito importantes para o conteúdo de ensino da Base Nacional Comum, que são estudos e práticas e componentes. Não se utiliza o termo disciplina e a Base Nacional Comum está sendo definida na base de disciplina. Até a divisão que o novo ensino médio, que a reforma propõe, é em linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional. É justamente isso, eles estão englobando todas as áreas dentro de um assunto só, de uma matéria só. Seria isso, é isso que a senhora está falando? Não. Eu estou falando de essas 1.800 horas que vão ser dedicadas à Base Nacional Comum. Que é 60% do currículo. Que é 60% do currículo, no máximo. Você está falando das opções formativas, ou seja, do outro 40%, que pode ser mais, e que os estados vão escolher quais dessas opções que você acabou de enunciar vão ser oferecidas em uma ou em outra escola ou em um estado como um todo. Então, fora essas 5 áreas que eu citei, o aluno ele vai ter obrigatoriamente português, matemática, coisas específicas. Português, matemática e inglês, só. O resto vai ser decidido dentro dessas 1.800 horas o que o Estado vai querer oferecer. E a gente cai nessa questão do Estado oferecer, o aluno não vai ter que se deslocar de escola, ele vai conseguir cursar em uma escola só, mas como fica a situação de um aluno de uma cidade pequena, que tem 2 escolas com apenas 2 áreas de opção formativa, como que ele faz? Você toca num tema extremamente caro para esta lei, porque esta lei está promovendo a desigualdade. Nós conhecemos, nós sabemos que existe uma forte desigualdade regional no nosso país. Desigualdade técnica, desigualdade de infraestrutura, desigualdade de recursos humanos, desigualdade de todo tipo, lamentavelmente. Então, nem todos os estados não têm as mesmas condições de oferecer todas ou algumas dessas opções formativas. E fica a única responsabilidade do Estado. A única responsabilidade que o Estado Federal se reserva é a avaliação. O resto do Estado vai ter que se virar. A avaliação seria através de provas como o Enem? Exato, ou outro tipo. E aí que ele vai ver se ensinou ou não se ensinou. Que esse é outro problema, porque com as opções formativas não se sabe direito como vai ser. Mas essa é outra história. Então, em uma cidade pequena, onde tem 2 escolas, vai ter uma opção só. E então também está se enganando o jovem dizendo que ele vai poder escolher. Ele vai poder escolher dentro da oferta que tiver. E nós já sabemos que nosso país tem estados que têm mais condições de oferecer diversidade do que outros estados. Mas outra questão importante, posso completar? Pode. Ele não vai se deslocar da escola, suponho eu, porque também pode criar essa ideia. Mas o que a lei abre muito espaço e promove são as parcerias com entidades privadas. Então, se a escola não tem condições de oferecer, como corresponde, uma determinada opção, ele pode, pela lei, e inclusive teria financiamento para isso, de fazer parceria com uma entidade privada. Eu queria a opinião da senhora sobre um tema que chegou a dar até revolta de alunos, a gente teve ano passado, um tema que foi bem polêmico, que foi a suposta retirada de disciplinas como artes, educação física, filosofia e sociologia. Queria que a senhora me falasse como é que fica a situação agora e qual a opinião da senhora em relação a essas matérias, a posição que o Ministério da Educação e o governo tomou nesse novo ensino médio em relação a essas disciplinas. Bom, a situação ficou extremamente confusa. Essa coisa de não se tomou, não está claro. Primeiro, quem vai decidir é o Estado. Segundo, na lei chamam essas
conteúdos que você está colocando chamam de componentes e não de disciplinas. Elas não são obrigatórias. O que o aluno pede? O aluno pede formação geral, o aluno pede poder olhar para o mundo e entendê-lo. O jovem pede não ser um ente passivo frente ao que ele está vivendo. Ele pede compreender a realidade e não simplesmente agir mecanicamente frente à realidade. E é isso que está se lhe tirando a opção, a possibilidade do jovem de ter uma capacidade reflexiva frente à realidade, de entrar em um mercado de trabalho e entender esse mundo do trabalho e não ser simplesmente um trabalhador passivo e mecânico. E o jovem não quer isso. Que bom! A gente volta daqui a pouco. O tema de hoje aqui do Sala de Aula é o novo ensino médio. 2 minutos, estamos de volta. Estamos de volta com o Sala de Aula, que hoje fala sobre o novo ensino médio. E dentro dessa lei, um dos objetivos do governo é implantar aos poucos o ensino integral. A gente tem uma fala do ministro Mendonça Filho da Educação sobre esse assunto. Nosso compromisso em 3 anos de governo é mais do que dobrar a oferta atual de educação em tempo integral. Nós temos hoje 380 mil alunos em educação em tempo integral no nível médio no Brasil e a gente quer atingir 900 a 1 milhão de alunos em 3 anos. Então, há de se ter uma mobilização importante dos estados, que são os que mais atuam na educação de nível médio no Brasil e, evidentemente, fazendo com que, com a educação em tempo integral, a gente tenha mais qualidade, garanta melhor qualidade da educação de nível médio no nosso país, que é uma deficiência, infelizmente, ainda muito grande. Bom, tá aí o vídeo, professora Nora. Ele bate muito no tema, ele insiste muito em falar em qualidade, mas tem uma questão que muita gente não pensa, mesmo sendo isso vai acontecer progressivamente, esse ensino integral ser colocado dentro da rede pública de ensino, tem a questão daquelas pessoas na faixa de 16, 17 anos que precisam trabalhar. Como fica a situação deles? Da educação integral? Isso. Eu posso fazer um parênteses? Pode. Não é um novo ensino médio, é um velho ensino médio, porque este ensino médio está voltando de alguma maneira ao modelo de ensino médio que tivemos na década de 70 no Brasil em pleno governo militar. Mas tudo bem, isso foi um parêntese, porque ele não é. Olha, primeira questão é se vai ter ou não, se é verdade que vai ter ou não ensino médio integral. E se você me permite, eu vou ler duas linhas da lei. Não, pode ler sim. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar e por aí vai. A carga horária mínima será de 800 horas. 800 horas por ano, ele dá 5 horas por dia. Mantém mais ou menos o que está hoje. Mantém mais ou menos o que tem hoje. Depois está planejado, em outros itens, que em 5 anos terá 3.000 horas em todo o ensino médio. Agora tem 2.400, perdão. Chegando a 3.000, ele mantém ainda 5 horas de aula. As 1.400 horas por ano, que seria o ensino médio integral, e da qual o ministro fala, é progressivo, sem data de compromisso. Mas se isso vier a acontecer, como pode prejudicar quem precisa trabalhar? Aumenta a evasão escolar? Se isso vier a acontecer, esse é outro problema, porque de fato os jovens precisam trabalhar, mas isto também cai numa contradição com a idade em que o jovem pode começar a trabalhar. O aluno pode começar a trabalhar a partir dos 16 anos, ou seja, se estiver regular, em um segundo ano do ensino médio. Então, ele pode trabalhar, mas vai o dia inteiro para a escola. Então, esse é um segundo problema que teria que se oferecer 2 opções para o jovem, ou ensino integral ou não. Mas estamos muito longe desse ensino médio integral. É uma promessa que está fazendo o Ministério e que nem está contemplada de verdade, nem na lei, nem no orçamento. Outro ponto polêmico foi a questão dos professores com notório saber. São aqueles que não têm um diploma específico, mas eles podem dar aula no ensino técnico.
Como que o meio acadêmico vê isso? Bom, obviamente o meio acadêmico não está concordando com isso por dois motivos. No caso específico do ensino médio técnico, saber fazer alguma coisa não significa saber ensiná-la a como fazer alguma coisa. Isso qualquer um sabe, não precisa ser educador. Então, esse é um primeiro problema. Um segundo problema, tão grave quanto, é que a lei não diz, mas abre a possibilidade que esta ideia de notório saber possa se expandir para outras áreas que não sejam ensino técnico. E isto não é futurologia. São Paulo já está fazendo isso. O Estado de São Paulo está definindo que os professores nas áreas que não se encontrem, como por exemplo física, matemática, possa ser um profissional de notório saber. E isto tem a ver com uma questão que não está na lei, porém que está acontecendo, que já faz vários anos que está entrando no Brasil uma empresa norte-americana que se chama, no caso do Brasil, Brasil Ensina. No caso da empresa, sua origem norte-americana, ele é Teaching for All, ou seja, ensinar a todos. Ele começou no Rio de Janeiro, já existe, e que ele, em um prazo muito curto, só com atividades práticas, ele forma professores que vêm com alguma titulação de ensino superior. Então, na verdade, já todo o esquema está armado, não é tão simples. O problema é que na lei só aparece alguma coisa e a gente diz, de onde sai isto? Por quê? E eu me pergunto, por quê? Porque tem empresas privadas que vão lucrar com essa nova lei. Tem um outro ponto que a senhora tinha me falado no intervalo, que é a questão de verbas, principalmente do Fundeb. Queria que a senhora falasse sobre isso. O Fundeb, para o espectador que não sabe o que é o Fundo de Desenvolvimento e Apoio Docente para Ensino Básico, ou seja, envolve também o ensino médio. Até agora, esse é um financiamento público. Até agora, esse financiamento só poderia ser utilizado pelas escolas públicas para uso interno das escolas. Agora, esse financiamento poderá ser utilizado para pagar parcerias para o ensino privado e para a educação à distância. Então, uma questão que eu gostaria de complementar, e por isso que eu falo que não é o novo e o velho, ele volta a reforçar, em primeiro lugar, o ensino profissionalizante como a opção formativa privilegiada. Porque ainda que ele coloque outras formações formativas, a metade da lei está dedicada a ensino profissionalizante. Então, volta a essa ideia de um ensino generalista muito pequeno ou nada, e um ensino profissionalizante para os pobres. Em segundo lugar, ele abre mais ainda, porque já está aberto, tem várias leis que permitem as parcerias entre público e privado, mas ele ainda abre mais a possibilidade do uso do financiamento público pelas empresas privadas. Infelizmente, o nosso tempo acabou, professora. Tem muita coisa ainda para a gente debater sobre esse assunto. Talvez a gente acabe fazendo um outro programa. Muito obrigado pela presença hoje. Não, muito obrigada a vocês. E eu acho que realmente precisamos esclarecer muitas coisas sobre isto, porque é um atraso muito grande e um castigo grande para a juventude. Muito obrigado. Obrigada. Esse foi a Sala de Aula de hoje, que falou sobre o novo ensino médio. A gente volta em um próximo programa.